Irmãos, dentro de tudo aquilo que a gente ouviu, presenciou, nos 21 dias, eu quero trazer uma palavra em cima disso. Tá? O tema dessa palavra é como é sobre sal e luz, mas na verdade é como eu posso trazer glória ao nome do Senhor. Nós cantamos agora, né? A Ele a glória, a Ele a glória. Mas não é cantando, irmãos, que a gente traz glória ao nome do Senhor. O nome do Senhor é um nome de glória. Ele já tem a glória. Ele é a própria glória. E não precisa da gente ficar bajulando Ele para que Ele tenha glória. Ele é a própria glória. Na verdade, está muito mais relacionado com a minha entrega de vida, com quem eu sou e o quanto eu estou nele, é que traz a glória que é devida ao seu nome. E eu quero falar sobre isso, porque nos 21 dias nós vimos o quanto é importante nós glorificarmos o nome do Senhor, fazer conhecidos os feitos, os grandes feitos do Senhor, fazer com que as pessoas possam temer o Senhor através da obra que Ele tem feito nas nossas vidas. Isso é muito poderoso. Por isso a igreja precisa se apropriar do seu papel como aqueles que são agentes da glória de Deus. Como eu posso glorificar o nome do Senhor? E eu quero usar aqui um pedacinho do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versos de 13 a 16, que diz assim: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus está estabelecendo as bases do reino de Deus. Ele está dizendo assim, olha, o reino de Deus deve ser assim. O cidadão do reino de Deus deve se portar dessa maneira. É assim que deve ser. Ele não veio anular a lei, mas ele veio estabelecer uma clareza maior do que era a vontade de Deus para aqueles que o servem. E quando ele fala isso, irmãos, ele fala logo após as bem-aventuranças. Quando ele diz, olha, vocês são sal desta terra, vocês são luz deste mundo, ele fala isso logo depois que ele fala sobre bem-aventuranças. E as bem-aventuranças fala, felizes são aqueles que tem esse tipo de atitude. Atitudes. E as atitudes das bem-aventuranças estão relacionadas aí. São 7. Felizes são os pobres de espírito, os humildes, aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Tudo isso aqui eu vejo como uma atitude prática da vida daqueles que de fato são sal e luz. É muito mais do que uma reunião nas 4 paredes da igreja e cantar para Jesus. Mas aqui eu vejo
vida, estilo de vida, a própria simplicidade de viver. São aqueles que durante a sua forma de viver são humildes, são quebrantados, buscam a justiça de Deus para essa terra. São aqueles que trabalham como pacificadores, são aqueles que têm pureza de coração. Essas pessoas, irmãos, que são perseguidas por causa da justiça de Deus, e todos esses atributos aqui, pessoas cheias de misericórdia, são pessoas que não passam desapercebidas nas interações sociais. São pessoas que fazem diferença. São pessoas que na escolha aí da sociedade, do trabalho, nas amizades, na escola, na família, nas decisões que vão tomar, elas são cheias do reino de Deus. E aquilo que elas falam e como elas se posicionam em relação à vida, mostra isso. São pessoas que vão fazer diferença aonde elas estiverem. É engraçado isso, irmãos. Às vezes tem umas situações que, no nosso dia a dia aqui, né? A coisa está complicada, está feia. Aí fala assim, pastor, vai lá dar uma olhada. Aí o pastor vai lá e fica parado assim, ó. E não acontece nada. Todo mundo fica bonzinho, todo mundo fica obediente, todo mundo respeita. É a presença que faz a diferença. Talvez por medo da autoridade do pastor, eu não sei, mas o fato é, a nossa presença tem que gerar uma diferença onde a gente estiver. As coisas não, sabe, quando as pessoas estão bolando alguma coisa, estão pensando alguma coisa, e ali você percebe que tem alguma coisa errada. Que as pessoas não deveriam falar aquilo, não deveriam agir daquele jeito. Que aquela não é a atitude correta. Você é aquele que diz, eu não compactuo disso, eu não aceito isso. As coisas não podem ser assim. Isso aqui está errado. Você tem que ser aquele que faz a diferença. Então, esses princípios daquele que traz glória ao nome do Senhor, primeira coisa é saber quem ele é, a identidade. Sal da terra, luz do mundo. Isso aqui, irmãos, eu vejo como algo radical. Sal para mim é radical. Luz para mim é radical. Quando o sal aparece, a coisa muda. Quando a luz acende, a coisa muda. Não fica como era antes. A nossa identidade, ela precisa ser essa identidade radical. As pessoas têm que entender quem nós estamos representando. Naquela rodinha, há muito tempo já não trabalho em empresa, né, irmãos? Deixei de fazer isso em 2015. Mas aquela rodinha de empresa, aquela rodinha que quando está esperando alguma coisa, né? Aquela rodinha do café, aquela rodinha daquelas conversas. Quando você chega nessa rodinha, né? Se a pessoa está falando bobagem, continua falando. Se está falando mal dos outros, continua falando. Se está falando palavrão, continua falando. Se está com malícia, continua falando. Quer dizer, aquele sal que perdeu o sabor. Aquela luz que perdeu a capacidade de iluminar. E eu não estou dizendo, irmãos, que a gente tem que ser aquele chato, né, que não consegue se relacionar com as pessoas. Porque, talvez, ser sal da terra e luz do mundo, lá no meu ambiente de trabalho, eu tenho que ficar, então, lendo a Bíblia, ouvindo louvor, pregando o Evangelho. Não, você está lá para trabalhar, né? Você está ganhando o seu salário para trabalhar. Você tem que trabalhar bem, fazer o melhor, compartilhar as informações, ajudar quem tem dificuldade, fazer o melhor, com excelência, que as pessoas ali vão... olha, essa pessoa tem amor no coração, porque ela tem umas atitudes de amor.
E com certeza, na hora do café, na hora do almoço, eles vão te procurar quando tiver uma necessidade de pedir ajuda. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Abrir o coração, né, e pedir ajuda, pedir socorro. Fazer a diferença, ser sal da terra e luz do mundo. Atitude, salgar e iluminar. Eu preciso ter atitude, ação. Eu não posso me esconder. Atitude errada é perder a capacidade de salgar ou tentar esconder a luz. Hoje em dia é difícil a gente entender essa questão do o sal perder a capacidade de salgar. Mas, antigamente, isso era possível de acontecer. E aí não servia mais para nada, a não ser jogado fora. Perder essa capacidade de fazer diferença. E nesse sentido, irmãos, é como se fosse um desgaste. Aquela propriedade que outrora eu tinha, agora se desgastou. Aquela capacidade de dar o sabor, agora não tenho mais. Desgastou. Perdi aquela propriedade. Não serve mais. Então, aí é um alerta. O desgaste. O desgaste que a situação, a vida, o cansaço pode trazer. É uma preocupação, é uma atitude que errada. Eu preciso dar sabor, eu preciso ser restaurado. A igreja, irmãos, é um lugar da restauração. Essa reunião, estar junto aqui, é para que a gente seja cada vez mais cheio de fogo, de influência, de luz, cheio de capacidade de transformação, para que lá fora a gente possa fazer essa diferença. Aqui é o lugar da gente beber das águas, ser restaurado, ser tratado. Depois que nós terminarmos esse tempo aqui, eu vou propor aqui uma oração, tá bom? Aproveitar que estão todos os pastores aqui, eu vou propor uma oração, no final aqui. Porque talvez você não queira vir receber oração, por causa desse negócio do medo, do Covid e tudo mais, né? Eu estou saindo do Covid, irmão. Estou mole, mas eu estou com teste negativo. Falaram que eu não passo mais Covid. Mas se você não quiser que eu ore por você, tem os outros pastores aqui que podem orar por você. E se você ainda não se sentir seguro, fique no seu lugar. Deus vai te abençoar da mesma forma. Mas a igreja é esse lugar da restauração do sabor, da restauração da nossa capacidade. Você está aqui hoje como líder, sendo preparado para um novo ano, você precisa ser restaurado nessas questões espirituais. Todos nós precisamos disso. Então, no final, nós vamos propor essa oração aqui. Se você quiser, né, vir aqui à frente, nós vamos tocar você. A gente passa o álcool ungido e toca na sua vida, abençoa a sua vida, tá bom? Para você poder receber essa revitalização, essa regeneração. Talvez você fale assim, eu estou me sentindo assim, pastor, meio desgastado. Parece que aquilo que eu fazia antes já não tem mais tanto efeito assim. Você vai ser restaurado em nome de Jesus. Nós precisamos de você restaurado, né? Você precisa ser um sal que salga, que faz a diferença. Tentar esconder a luz é uma coisa incoerente. A luz fica no alto, a luz nunca fica embaixo. E, às vezes, a mentalidade de muitas pessoas é uma falsa humildade, ou um caminho errado em relação à humildade. A humildade, nós vamos ver aqui, que toda a glória pertence ao Senhor. Nós somos apenas um instrumento, né, nas mãos do Pai. Mas isso não significa se esconder. Imagina, irmãos, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fez uma obra completa em favor das nossas vidas, nos encheu do Espírito Santo, nos deu dons nessa terra, nos habilitou tanto para a gente ficar escondidinho, para a gente ficar lá quietinho. Não, eu sou humilde, eu vou ficar aqui. Não, isso para mim é desprezar tudo aquilo que o Senhor derramou sobre a tua vida. Não tem nada a ver com humildade isso. Nós somos humildes
Isso não tem a ver com falar muito, falar pouco, querer aparecer ou não aparecer. É trazer glória ao nome do Senhor pela história da nossa vida. A nossa vida tem que influenciar, tem que ser luz, tem que fazer a diferença. A unção do Senhor tem que se manifestar através da nossa vida. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Quanto mais pessoas puderem ser tocadas pela influência do Evangelho, mais o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque o alvo é a glória de Deus. Para que as pessoas possam ver as obras que nós estamos fazendo e glorificar o nosso Pai que está no céu. Isso aqui é tremendo, irmãos. Porque quando há uma capacitação humana, as pessoas olham assim, nossa, aquela pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo, não é? Aquela pessoa lá é muito capaz, é muito inteligente, ou é muito ungida, quando alguém usa um termo mais evangélico. De uma certa forma, o que está transparecendo está roubando a glória de Deus. E nós não podemos roubar a glória do Senhor, a gente tem que chegar nesse nível aqui. Quando as pessoas olharem o que está acontecendo, olha aquela pessoa, ela não tem uma capacidade. Não é dela aquilo, é Deus operando através da vida dela. É Deus construindo através daquele povo, é Deus construindo através daquelas pessoas. Então, olha a obra que está sendo construída e glorifica o nosso Pai que está no céu. Então, esse é o caminho da humildade. Não é deixar de fazer por ser humilde. Não é se esconder por ser humilde. Não é apagar nossa luz por ser humilde. Não. Apesar de nós estarmos construindo algo grande e poderoso para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo aquilo que a gente tem colocado à mão. As pessoas que a gente tem abençoado, nas pessoas que a gente tem tocado. Então, em resumo, ser sal da terra, luz do mundo, trazer glória ao Senhor, é saber quem eu sou no Senhor. Como que o Senhor enxerga você e me enxerga? Ele olha para você e fala assim, olha, eu vejo você como sal dessa terra. Essa é a identidade que o Senhor enxerga em você. Eu vejo você como luz para esse mundo. É para isso que Ele veio. É para isso que o Espírito Santo está nos construindo, está tratando com as nossas vidas. Ele olha para você e olha, você é sal dessa terra, você faz a diferença. Você quando chega, o ambiente já não é mais o mesmo. Você é a luz desse mundo. Quando você chega, as trevas se dissipam. Elas vão embora. Elas não resistem à sua presença. É assim que Jesus quer uma igreja, que é o seu povo, é o princípio aqui do reino de Deus. Que tenha uma atitude, que faça a diferença. Que aonde nós estivermos, irmãos, construindo, escrevendo, falando, gravando, trabalhando, cavando, dirigindo, sei lá, fazendo o quê? Que a gente possa, de fato, ter atitude que glorifica o nome do Senhor. A gente, possa ser os pacificadores, possam ser aqueles que trabalham pela misericórdia, aqueles que lutam pela justiça, aqueles que buscam a manifestação da glória do Senhor nessa terra. Eu creio que esses 21 dias que nós vivemos aqui, eu não sei com qual intensidade você viveu, eu vivi com muita intensidade, só não pude vir aqui por diagnóstico mesmo, ainda assim vi um dia que eu estava com Covid, né? E espero não ter... Mas eu sei guardar distância, né, irmão? Vocês sabem disso, né? Difícil você conseguir ficar perto de mim, né? Porque eu sei guardar distância. Então, acho que ninguém pegou. Mas, uma das coisas que o Espírito Santo tratou comigo durante esses 21 dias é que o nosso povo, as pessoas que testemunharam aqui, pessoas comuns, pessoas normais, pessoas que erraram na vida, pessoas que tiveram em certos momentos limitações, sofreram, pessoas que mostraram aqui com humildade que não são melhores do que ninguém.
pessoas simples, e contaram aquilo que Deus fez, publicaram, né, a glória do Senhor, mostraram a bondade do Senhor. A gente pôde ver quanta bondade o Senhor manifestou e tem manifestado aqui nesse lugar. Por isso, irmãos, às vezes a gente fala, mas quem sou eu? Né? A gente brinca, né? Alguns falaram, né? O que eu vou contar lá? E aí começaram a escrever e perceber como o Senhor tem sido bom, como o Senhor tem sido maravilhoso. É isso que traz glória ao nome do Senhor. Pessoas simples conseguindo viver experiências sobrenaturais com Deus, maravilhosas com Deus. Que o nome do Senhor é glorificado por isso. Então, a proposta para essa primeira célula da semana, você vai reunir lá com o seu povo, é tentar pegar um pouco do Espírito, daquilo que o Espírito Santo derramou sobre esses 21 dias. Seja uma experiência pontual, seja uma visão geral, né, aproveitando ali, principalmente aqueles que participaram mais ativamente dos 21 dias, e permitir que o Espírito Santo trate com a sua célula, fale o seu coração. Quem sabe seja um tempo de restauração da identidade da igreja, de restauração dessa capacidade de salgar, de fazer essa diferença. Amém? Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Então não vai ter pergunta, tá bom? Não vai ter roteiro, vai ter apenas os envelopes para você poder me devolver depois. Queria chamar os pastores a estarem aqui à frente. E eu vou orar encerrando, mas depois vocês quiserem vir aqui com a gente e receber a oração, a gente vai estar aqui disposto a orar e abençoar a sua vida. Senhor, levanta um povo disposto a dar glória ao Teu nome. Levanta uma liderança, Senhor, disposta a fazer diferença nesta terra. Ó Deus, mostra a identidade de cada um. Mostra que o Senhor vê esse homem, esta mulher, como sal da terra e luz do mundo. Ó Deus, que a ação de cada um possa fazer diferença nesta terra, Pai. Quero abençoar essa semana, as células, reuniões, os projetos, as iniciativas, os convites, Senhor, de cada um, Pai. Em nome de Jesus.